Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome de Jesus. Quero te entregar uma reflexão muito importante nesse momento, uma reflexão que nos alerta para que venhamos cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa vida com Deus. Com relação ao tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do fim, aonde todas as escrituras, toda a escritura nos mostra que seria um tempo difícil, tempos trabalhosos, aonde as pessoas iam apostatar da fé verdadeira. E nós estamos presenciando tudo isso que está acontecendo. O anticristo ele vai se manifestar depois que a grande apostasia iniciar. Ou seja, depois que a terra toda estiver numa grande apostasia. E nós que temos os olhos iluminados pela palavra, nós que somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós estamos entendendo o tempo que nós estamos vivendo. E é por isso que eu disse que a reflexão é uma reflexão de alerta para todos nós que estamos nessa fé e estamos nessa caminhada. Não podemos vacilar, não podemos brincar com a nossa salvação. Porque o que nós estamos presenciando hoje são tantas pessoas desviadas, né? Tantas pessoas que apostataram da fé, tantas pessoas que um dia congregaram, que um dia foram iluminadas, que participaram dos dons espirituais, ou seja, que participaram da palavra de Deus, do Espírito Santo, e caíram, como está escrito aqui em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4 em diante. Esta carta aqui, ela foi escrita no tempo dos apóstolos para a igreja que estava ali na Judéia, que estava ali em Jerusalém. Eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Por isso que o nome da carta é a Carta aos Hebreus. Ou seja, eles se converteram ao cristianismo, receberam Jesus na vida deles, foram iluminados, receberam o Espírito Santo, mas, como a gente vê aqui no texto, eles caíram. Eles voltaram atrás, pisando no sangue precioso de Jesus. Pisando no sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que eu disse que esta mensagem é uma mensagem de alerta para todos nós. Deixa eu ler o capítulo 6 de Hebreus e o verso 4, que diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, está falando aqui de pessoas que foram iluminadas, que foram salvas. Lembra que a palavra diz que a luz resplandece nas trevas? Essas trevas é o coração do ser humano. E essa luz é Jesus. Ou seja, aqui está falando de pessoas que foram iluminadas, que foram salvas. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. Aqui está se referindo ao reino de Deus, aqui está se referindo às coisas celestiais. Tá? E se tornaram participantes do Espírito Santo. Se tornaram, ou seja, fizeram parte do reino de Deus. Porque lembra que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, ou seja, dentro daqueles que recebem Ele como o seu Senhor e o seu Salvador? Aí diz mais: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Olha só, quando Jesus estava expulsando demônios, e os fariseus ali criticando eles, ele disse assim, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, isso significa que o reino de Deus é chegado até vós.
Ou seja, aqui são pessoas que receberam autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Olha só o que diz mais. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez a ser iluminados. Veja só que coisa, hein? É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignominia, ou seja, a vergonha, a zombaria. Jesus ele morreu uma única vez pelos nossos pecados. Não podemos brincar com a nossa salvação. E aqui diz que é impossível uma pessoa que foi iluminada pela primeira vez e que ela abandonou o Senhor e voltou novamente para a vida de pecado, para a vida de destruição da qual Jesus resgatou ela. A Bíblia diz que é impossível essa pessoa de novo ser iluminada. Sabe por quê? Porque Jesus morreu uma única vez por nós. E aqui, se isso acontecesse, era como se a pessoa estivesse matando duas vezes Jesus, ou seja, é como se Jesus estivesse morrendo pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez. É isso que essas pessoas pensam quando elas estão se desviando da presença de Deus, quando elas caem da fé, traindo o Filho de Deus. Sendo que Jesus morreu uma única vez pelos nossos pecados para nos resgatar das trevas e nos transportar para o seu reino de luz, para o seu reino celestial. Então, meu irmão, minha irmã, cuide da sua salvação, porque Jesus está voltando e Ele quer nos encontrar firmes na sua presença e amando Ele de todo o nosso coração. Louve a Deus, glorifique a Deus com a tua vida, tá? Não traia Jesus por nada deste mundo, porque o que Ele tem preparado para nós são coisas maravilhosas. Que Deus te sustente, que Deus te fortaleça e que você venha continuar na fé e que todos juntos naquele dia entremos no reino celestial. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.